Amados, vamos começar hoje, na autoridade do nome do Senhor Jesus, o curso Escola de Profeta. Você vai ouvindo tudo o que é falado, porque fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Depois, se você for membro desse ministério, já foi ungido ali a diácono, a obreiro, ou até mesmo já participa da obra do Senhor, você pode chegar para mim e falar: pastor, eu tenho ouvido o curso Escola de Profetas. E ali, amado, a Bíblia fala que o profeta, ele recebe essa delegação para ser profeta sobre a terra. A Bíblia fala que Deus falou com Elias: vai e unge Eliseu, profeta, no teu lugar. Então, a unção profética, ela é passada pelo sacerdócio da igreja, pelo profeta sênior, por aquele que tem entendimento. Nós vamos entender o que é um profeta, como o homem e a mulher de Deus devem se comportar nesse ministério. Quem são os profetas da casa do Senhor? Nós vamos aprender, amado, como ser um bom orador, saber fazer as orações diante do Senhor, como é a missão confiada a um profeta. Se um profeta, amado, ele vê ou não vê as coisas, qual o sinônimo disso ou o significado? Se ele é vidente. Amado, nós vamos entender os tipos de profeta, os 3 tipos de profeta. A palavra de um profeta, ela tem poder ou não tem poder? Profeta, amado, em nome de Jesus, pode ser até mesmo zombado? O espírito do profeta está sujeito a quem? Vamos entender essas coisas e muito mais no curso Escola de Profetas, para você entender até mesmo o obreiro da casa do Senhor, o diácono, o pastor, o bispo, o apóstolo, o profeta. Quando você tem essa noção, mesmo você não sendo ungido a profeta sobre a terra, você tem a inteligência para saber quem é que está se achegando, quem é que vai colocar a mão na sua cabeça, quem é que vai orar por você. Então vamos começar. O que é um profeta? Ora, lá no Antigo Testamento, o profeta era alguém chamado por Deus para cumprir uma tarefa, ou várias tarefas. Especialmente, amado, a de entregar uma mensagem ou um recado que vinha do próprio Deus. A grande característica da mensagem de um profeta é as suas palavras, se ela gera ou não o resultado segundo aquilo que ele fala. Assim diz o Senhor me mandou aqui, segundo a minha autoridade, assim como eu falar, assim será. Ele vai usar alguns termos, e você tem que analisar até mesmo os termos que saem da boca de um profeta. Saber conhecer quem é e quem não é, quem fala em nome de Deus e quem fala arrotando pelo seu próprio âmago, ou até mesmo por principados e potestades. Então Deus chamou homens comuns, mulheres comuns, como eu e como você, com a personalidade, amada, de diferentes. Somos diferentes um do outro. Deus pega até mesmo o nosso conhecimento de vida para agregar ao nosso ministério profético, o nosso sofrimento para nos trazer grande alegria ao falar a palavra de Deus sobre a terra. Em situações, amados, bem diferentes, para fazer e dizer coisas diferentes. Então, Elias falou: Senhor, só eu sobrei. E Deus falou: Elias, tem mais 7.000 que não se dobraram a Baal. Então, amado, profetas são muitos. Agora, com características diferentes. Então, vamos ouvir nesse curso Escola de Profeta alguns termos usados para se referir a um profeta. Pode ser homem ou mulher de Deus, mas que tenha inteligência para ser piedoso na obra. Um profeta não pode sair julgando pessoas. Ele não pode sair entregando ou arrotando coisas que não partem de Deus. Ora, Débora, uma mulher de Deus, ela viveu em época em que, após anos de lutas para chegar à terra prometida, os israelenses abandonaram a Deus, o Deus dos seus pais, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. Então, amado, Deus tinha tirado ali o povo do Egito, conforme Juízes capítulo número 2. Eles passaram a seguir e adorar outros deuses,
O Deus que não ouve, não fala e não vê. Tem boca, mas não fala, olhos, mas não enxerga, nariz, mas não cheira, ouvidos, mas não ouve, mão, mas não apalpa, pé, mas não anda. Tem corpo, mas é duro. As estátuas de escultura, conforme o Salmo 115. Então aquele povo começaram a abandonar a Deus. Eles passaram, amado, a seguir outros deuses, provocando a ira do Senhor. Como consequência, foram entregues nas mãos dos seus inimigos, conforme Juízes 2,14. Ora, quando você não adora ao Deus vivo, ao Todo-Poderoso, você vai sofrer na mão de outras pessoas. Pessoas vão te perseguir com facilidade. Às vezes, amado, o termo profeta se refere à pessoa piedosa, que goza de um relacionamento íntimo com Deus. Parece que é uso do termo lá de Gênesis, capítulo número 20, em relação a Abraão. Mas entenda uma coisa, a Bíblia fala que no Senhor Jesus, ele unge de 2 em 2 e manda pregar nas aldeias. E aquele povo voltou sorrindo, gratificado, porque tinham se delegado pelo próprio Cristo a pregar o Evangelho. Os profetas de hoje, eles pregam o Evangelho de porta em porta, dentro das sinagogas. Os profetas de hoje visitam os lares, as casas, analisam vidas, dá conselho. Ana, amado, também era uma profetisa. Eu estou falando de mulheres. Era uma mulher mencionada no Evangelho de Lucas. Segundo o relato, ela era judia idosa, uma mulher já de avançada idade. Mas ela profetizou até mesmo sobre o nascimento de Jesus Cristo de Nazaré, sobre o templo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ali em Lucas capítulo número 2. Durante a apresentação de Jesus no templo, ela falou que ali era o Salvador. Então, homens e mulheres de Deus, amado, tem que entender que às vezes ele vai falar uma coisa hoje e vai se cumprir daqui a 7 dias, 14, 40 dias, 2 meses, mas se cumpre quando um verdadeiro profeta fala. E há profetas plenos no Espírito que dão até as datas. Graças a Deus, Deus já me usou muito com datas. Amanhã, hoje à tarde, antes do pôr do sol. Deus tem esse mistério comigo. Mas eu também luto por isso, pelo meu ministério profético. Eu ajoelho e peço a Deus a clemência e o favor do seu Espírito sobre a minha cabeça. Muitas vezes, amados, os profetas eram chamados até mesmo de homens e mulheres de Deus. Como em Deuteronômio, capítulo número 33. Em 1 Reis, capítulo número 13. O uso desse termo enfatiza a diferença de caráter entre profeta e as demais pessoas. Isso se vê, meu amado, de maneira que a mulher sulamita falou do profeta Eliseu: vejo que você que passa aqui sempre entre nós é um santo homem de Deus. Palavra santo, amado, significa separado para Deus. 2 Reis, capítulo número 4, se eu não me engano, essa passagem. Leia. À medida que eu vou falando de referência, tenta ler as palavras que eu também falo. Profeta, amado, ele tem que ser um bom orador, saber se comunicar com pessoas, ver as dificuldades. Ele tem que treinar a sua linguística, até mesmo a sua oratória. Hoje o profeta de hoje, ele entende muito mais coisas do que o profeta antigo, porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias se multiplicaria a inteligência do homem. Notamos que Deus, amado, chamou Moisés para ser instrumento divino de libertação de um povo. Quantas e quantas pessoas no dia de hoje precisam dessa libertação? Não é mais como no Êxodo, mas é como se tirasse o cativo do seu cativeiro. Arão, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, foi designado profeta para ajudar Moisés. Em outras palavras, o seu porta-voz. Vê, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que Deus ele vem constituindo profetas, até mesmo desde a época de Faraó, para avisar o seu intento sobre a terra. Na época de Faraó, Arão, o irmão de Moisés, se levantou como profeta, conforme Êxodo, capítulo de número 7. Profeta, muitas vezes, lá no Velho Testamento, foram chamados de videntes. Esses termos, amados, são sinônimos, porque o profeta ele chega a ver, a enxergar. Pelo menos no meu ministério é assim. No início, amado, havia uma distinção entre o vidente e o profeta. Mais tarde, eram os termos em sinônimos. Como
o autor de um livro histórico, ali o profeta Samuel, enfatiza. Antigamente Israel, indo além consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente. Até o próprio ali rei de Israel, ele falou: vamos lá ver o vidente. Porque o profeta de hoje, amado, e o de antigamente, ele tem as mesmas semelhanças. Eles começam a enxergar as coisas conforme ali, 1 Samuel capítulo número 9. Vamos entender que o rei Saul fala: vamos ao vidente. Vidente e profeta se tornam nos termos sinônimos, porque o vidente, ele acaba vendo algumas coisas, e o profeta de hoje, ele está vendo muita coisa. Embora Deus tenha falado muitas vezes, amados, e muitas maneiras pela boca dos profetas, foi sempre o mesmo Deus que falou. Deus é Deus de ontem, Deus de hoje e será Deus de amanhã. Por causa disso, notamos uma unidade de ministério entre os profetas antigos e os profetas de hoje, nas mensagens proféticas pregadas ao povo. Hoje nós temos a tecnologia. Naqueles dias eles propagavam as suas palavras através dos escritos, que chegaram até as nossas mãos pelo Pentateuco e da Torá. Aonde o padre Martinho Lutero, ali no ano de 1300, protestou contra a Igreja Católica, porque a Igreja Católica desvirtuava a Bíblia Sagrada. E aí ele cria a igreja Protestante, e aí vem a Igreja do Evangelho, ali do Novo Testamento. Então a grande responsabilidade, e você vê uma evolução aí no ministério profético, a grande responsabilidade de qualquer profeta é falar a verdade, é lutar para viver uma vida digna no seu ofício, no seu ministério. O objetivo é transmitir a mensagem de Deus de forma divina, para o povo entender, para o povo viver um relacionamento correto com Deus. Então, quais são os 3 tipos de profeta, pastor, que o senhor falou anteriormente? Ora, amado, os 3 tipos de profeta, ele está ali previsto em 2 Samuel, capítulo 2. Sucedeu quando ali o Senhor estava de levar Elias num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Eliseu, amado, era o auxiliar do profeta. Eliseu já tinha uma promessa de profeta sobre a sua cabeça, porque Elias já tinha ungido ele profeta no lugar de Elias. Mas Elias ainda estava em terra. E disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu, que é o segundo nível de profeta, ele falou claramente: olha, bem sabes tu, vive o Senhor teu Deus, homem de Deus, e na tua alma, que eu não te deixarei. E aí tem muita gente que deixa, amado, ali o profeta, o pastor, de qualquer maneira, mas não sabe que é aquele pastor que vai trazer uma grande solução para a vida dele mais na frente. Porque o ministério e a autoridade profética foi dada ao pastor conforme ali Mateus capítulo 10. E assim foram a Betel. Então, os filhos dos profetas que estavam ali em Betel saíram ao encontro de Eliseu. E presta atenção, saíram profetizando. E aí vem o 3º nível de profeta. Eles falam: bem sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, no caso Elias, sobre a tua cabeça. E ele disse: olha, eu também sei. Então esse 2º nível de profeta estava falando: eu também sei, mas calai-vos. Porque o profeta Elias ele estava na plenitude do seu ministério profético, estava no ápice. Eliseu já estava na meia boca, ali no meio, transitando do leite para o alimento sólido. E aqueles que estavam entregando o recado estavam no leite ainda do Evangelho. Mas todos os 3 níveis de profeta são de Deus. Ou seja, você tem que sair do leite para andar na plenitude do Espírito. Elias disse: Eliseu, fica aqui. De novo ele fala com Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele diz: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim foram a Jericó. Então os filhos do profeta, e aí vem outras pessoas, estavam lá em Jericó, se chegaram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor, teu Deus, hoje tomará Elias sobre a tua cabeça. Eliseu, que é o 2º nível de profeta, vai e fala: olha, eu também sei, calai-vos. E aí, Elias disse que ele é o 3º nível de profeta, vai e fala: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas disse Eliseu, o 2º nível de profeta: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim foram ambos, amados, ao Jordão.
E foram os 50 homens dos filhos dos profetas, aqueles que entregavam o recado, foram atrás. Passaram de frente deles, de longe, e ficaram olhando. E assim ambos passaram o Jordão, quando Elias bate a capa e passa. Então Elias tomou a sua capa, dobrou, feriu as águas, porque ele tinha o poder e a autoridade para isso. E aí você vai entender o profeta pleno, aquele que já anda na plenitude do Espírito. Havendo eles passado, quando Elias bate a capa, Elias disse: pede-me. Olha, o profeta tem autoridade para chegar para a pessoa e falar assim: o que você quer? Pede-me que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Ou seja, Elias já tinha convicção que Deus ia levar ele ao alto céu. E disse a Eliseu: peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Dura pretensão. Se o homem de Deus, o profeta Elias, já andava nesse poder todo, imagina Eliseu pedindo dupla unção. Uma vez um varão chegou para mim e falou assim: pastor, me unge com a tua dupla unção. Eu falei assim: eu te unjo, mas você pode ficar como louco sobre a terra, porque eu te unjo, e a garantia da minha dupla unção sobre a tua cabeça é se você orar mais do que eu, é se você correr mais do que eu, é se você pregar mais do que eu. Aí você tem minha dupla unção. Mas se você não se esforçar, não fazer como eu faço, aí, amigo, você está querendo uma coisa de graça. E Deus não dá nada de graça para ninguém. E aí vai vir um espírito de loucura sobre a tua cabeça, por causa da unção delegada. Eu não posso delegar. Agora, se você me prometer que vai buscar a Deus de todo o teu coração, eu te unjo agora. Aí ele recuou e falou assim: não, pastor, eu não estou preparado. Porque tem gente que só quer a unção, mas não quer seguir adiante no seu ministério profético, não quer se esforçar no seu ministério profético. Isso aqui é um curso para profeta. Eu unjo profetas dentro da casa do Senhor. Mas entenda uma coisa, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não adianta só ungir, tem que se esforçar. Coisa difícil, amado. Ali, Eliseu pediu para Elias, para que ali, quando fosse tomado, colocasse essa dupla unção sobre a cabeça de Eliseu. Então sucedeu que, indo eles andando e falando, Elias vai e fala para ele assim: olha, se tu me vires subindo ao alto céu, é a confirmação que Deus está te dando a minha dupla unção. Então Elias jogou para Deus a responsabilidade, porque Deus é que sabia o coração de Eliseu. É Deus quem sabe o que é melhor ou não para uma pessoa. E ali, amado, veio o carro de fogo, os cavalos de fogo, separou de um lado para o outro Elias e Eliseu, e Elias sobe ao alto céu num redemoinho. E vendo essas coisas, amado, interessante é que Eliseu dá um grito, né? Num desespero. Não tinha ainda aquela experiência. Meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros. Nunca mais ele viu ali Elias, porque ele estava vendo ali subindo ao alto céu. E aí, amado, a capa ali, em nome do Senhor Jesus, de Elias, cai, rasga-se em duas partes, porque creio eu que ele estava segurando aquela capa, e levantou ali a capa de Elias, que caiu naquele momento, voltou, parou na margem do Jordão e ficou pensando, né? E agora, o que eu faço? Agora só está eu. Elias foi levado ao alto céu. Amado, entenda, Deus sempre levanta um vaso no lugar do outro. Kamanagacerga. Nunca pense que você só você é vaso. Não venha com essa para o meu lado. Demante que aça. Então ele toma a capa de Elias, e ali ele fere as águas e fala ali: aonde está o Deus de Elias? E quando ele fere as águas se dividem em dois lados, e Eliseu passa, já com a plenitude de um profeta pleno, ou seja, cresceu no seu ministério profético, porque andou com o homem de Deus, porque viu o jeito que o homem de Deus trabalhava. Ei, amado, às vezes para você ser grande, um grande profeta sobre a terra, você tem que andar com quem tem plenitude do Espírito. É isso que a Bíblia está te ensinando. E ali, vendo os profetas, ou os filhos dos profetas que profetizavam ali em Jericó e em Betel, eles disseram: o espírito de Elias repousa agora sobre Eliseu. Não, amado, é o Espírito Santo que agora está em Eliseu. E vieram ao encontro e se prostraram diante dele. Ora, se prostram diante de Deus, não diante de homens. E disseram: eis que agora
entre os teus servos a 50 homens valentes. Ou seja, agora eles falam que são valentes. Deixa-nos ir buscar o teu Senhor. Ué, mas eles não tinham profetizado que Deus ia levar ao alto céu? Por que eles estão falando, deixa nós ir buscar o teu Senhor? Pode ser que o Espírito de Deus lançou ele por cima dos montes, por cima das colinas. Amado, que profeta é esse que entrega um recado que Deus vai levar ao alto céu e agora está falando que vai procurar nos altos montes? Tem profeta que é assim, hoje profetiza uma coisa para você, na semana que vem ele já está na dúvida, daqui a 3 semanas ele profetiza outra coisa e ele não sabe nem o que fala da parte do Senhor para aqueles que estão ouvindo. Então esses profetas pequenos, que bebem do leite, eles oscilam na sua profecia, mas são homens e mulheres de Deus, mas é porque não têm entendimento e nem discernimento, não cresceram no seu ministério profético. Elias, porém, disse, não envie ninguém para lá, não envie ninguém para buscar, mas eles insistiram, até que constrangido, Eliseu disse, vai lá então, procura, mas Eliseu sabia que o que ele tinha visto tinha sido Elias levado ao alto céu. Amado, quando a gente vê uma coisa, a gente não pode recuar. Eliseu falou, ok, vai. Mas ele sabia que Deus tinha levado ao alto céu Elias. E presta atenção, buscaram o profeta Elias por cima dos montes por 3 dias, tentando achar ele no meio dos matos, nas capinas, nas brechas. Mas não acharam, amado, porque Deus tinha levado o profeta. Porém não acharam. Então voltaram para ele e ficaram ali em Jericó. E disse-lhe, não disse que não fosse? Eu não falei para vocês para não ir? Aí vem a exortação, né? Age de qualquer maneira para levar a exortação do pastor. A palavra de um profeta, amado, ela tem poder. Os homens daquela cidade disseram a Eliseu, presta atenção, primeiro milagre, exercido ali por Eliseu, na vontade do Espírito Santo, na plenitude do Espírito. Eis que é boa a situação dessa cidade, que era a cidade de Jericó. Como o meu Senhor vê. Porém as águas são más, são amargas, a terra é estéril. Amada, a água é ruim, a água é salgada e a terra não dá nada. Olha o que Eliseu fala. Traz para mim um prato novo. Para que um prato, amado? Põe nele sal. Para que sal, se a água é amarga? E trouxeram, né? O profeta está falando. Então saiu ele no manancial das águas, foi lá nas fontes da água e deitou o sal na água e disse, assim diz o Senhor, sararei estas águas. Você sabe qual é o mistério desse ato profético de Eliseu? Não é o sal e nem é o prato, mas é a palavra. Porque ele fala assim, a partir de hoje essas águas não serão mais águas amargas, está sarada. Não haverá mais nelas morte e nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs as águas, água doce. Engraçado que ele jogou sal e a água ficou doce. E até o dia de hoje existe essa fonte lá, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Então, amado, não zombe de um profeta. Não zombe de um profeta. Aconteceu que os homens iam subindo ali de Betel e subiram pelo caminho, uns meninos que saíam da cidade e zombavam pelo caminho de Eliseu. Muitas vezes no seu caminho, na sua caminhada cristã, pessoas vão zombar de você. Ei, mas presta atenção, a paga vem do Senhor. Pessoas que zombam de um profeta, amado, caem por terra. Eles diziam, sobe calvo, ou seja, sobe careca, sobe. Aí viram ele para trás, virou ele para trás, viu esse cidadão, essas crianças ali, chamando ele de careca e de calvo, ele se ira, e aí Eliseu não entende que palavra de profeta tem poder, e ele fala, amaldiçoados em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque, despedaçaram aquelas 42 crianças, 42 meninos, e dali foi para o Monte Carmelo, onde voltou para Samaria, conforme 2 Reis, capítulo 2. Palavra de profeta tem poder, amado. Cuidado. Cuidado para não zombar daquele que tem o Espírito de Deus. O Espírito de um profeta, amado, está sujeito a quem? A quem está sujeito o Espírito do profeta ou aquilo que sai da sua boca? Vamos para a palavra. 1 Coríntios, capítulo 14. Diz assim, porque todos podereis profetizar, cada um
por sua vez. Ou seja, tem gente que quer profetizar junto com outra profecia. Aí já há confusão, pode ter o espírito maligno pelo meio. Para que todos sejam orientados e encorajados. Conforme ali, 1 Coríntios 14, dá uma olhada. O espírito dos profetas estão sujeitos ao controle dos profetas. Aí tem gente que fala assim, o Deus mandou te avisar. Não, irmão, você tem autoridade para falar. Cuidado, porque muitas vezes você vai falar que Deus está falando e Deus não está falando. Não, o profeta ele tem autoridade em Mateus 10, ele tem autoridade no espírito para profetizar, para ter controle sobre aquilo que fala, porque da boca procede a bênção ou a maldição. Ele tem que ter entendimento e expressão do Espírito Santo para falar em nome de Deus. Portanto, amado, Deus não é Deus de desordem, mas sim Deus de paz. Como em todas as Assembleias dos Santos, seja ela na Assembleia de Deus, seja ela na Universal, seja ela onde for. Eu não estou aqui falando de bandeira de igreja. Tem que ser organizadas todas as igrejas que falam em nome do Senhor, porque são 7 tipos de igrejas que falam em nome do Senhor sobre a terra, conforme o livro de Apocalipse. Então deve-se observar, amado, o termo profeta ou o termo profético dado ao profeta, que implique a previsão de acontecimentos futuros. Ora, um profeta ele fala de coisas que vão vir. Um profeta pode profetizar ou não o futuro segundo a mensagem que Deus lhe der. Um profeta é aquele que fala da parte de Deus aos homens, à igreja, nas pregações dos lares. Entenda a mente de um profeta e será chamado de profeta na casa do Senhor. Esse curso, amado, que eu estou dando para você entender o que é um ministério profético, é para que você mais tarde, ao entender isso, e você querendo, porque a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, você querendo, se achegue ao ministério. Fale para mim da sua vontade. Mostre para mim que você quer fazer a obra. Quem sabe eu não deito uma unção sobre a sua cabeça para que venha o poder de Deus sobre a tua vida. E você seja considerado um grande profeta sobre a terra. Oh, graça e paz. Aleluias. A graça e a paz, meus amados. Graça e paz em nome de Jesus.